A gente vai focar um pouco na massa cinzenta, né, do sistema nervoso central, mas a exposição, como tem sido colocado durante essa manhã, nos pôsteres também, né, tem afetado de maneira bem importante o comportamento a partir da neurotoxicidade que o chumbo causa no sistema nervoso central, desde animais até a questão de nós seres humanos. O próximo, por favor. Foi colocado anteriormente, né, que a exposição ao chumbo tem sido associada a vários tipos de danos cerebrais. A professora Carolina colocou essa questão, a professora Edna retoma essa questão nas alterações no pensamento. Então, alterações cognitivas de uma maneira significativa vão alterar a maneira de organização do pensamento e da cognição, né? Dificuldades de organizar ações, decisões e comportamentos nas funções executivas, foi ressaltado agora pela professora Edna. Eu vou focar a minha apresentação principalmente nessa questão do comportamento social anormal, a questão da agressividade, da impulsividade. Muitos estudos têm trazido também evidências de alteração e de dificuldades na coordenação fina dos movimentos, na psicomotricidade desses indivíduos expostos precocemente ao chumbo. Próximo, por favor. Então, nas funções cognitivas, a exposição ao chumbo na infância vai trazer todo esse comprometimento que foi relatado, né? As regiões, como foi feita a pergunta anteriormente, pelos centros, por aqueles que estão nos acompanhando online, se observa uma perda de volume em porções importantes do julgamento, das decisões, das funções executivas, como o córtex pré-frontal. E regiões que acabam modulando as emoções, como o sistema límbico, também vão ter alterações do ponto de vista morfológico. A gente consegue documentar isso hoje já através dos exames de neuroimagem, né? Então, essas alterações estruturais acabam levando a alterações cognitivas e emocionais, que acabam acarretando alterações no comportamento desses indivíduos que sofrem essa exposição precoce ao chumbo, né? O próximo, por favor. Raquel mostrou, a hora que eu cheguei de manhã, essa capa da revista americana Newsweek, a questão da contaminação a partir de brinquedos, o cuidado que tem que se ter com crianças expostas precocemente ao chumbo, né? Levando a alterações comportamentais, a questão da regulação das emoções, na questão do comportamento sexual ainda na infância, né? Essas crianças vão se mostrar mais hiperativas, mais impulsivas, com tendência maior à frustração e comportamentos anedônicos, de perda de interesse por brincar, por se relacionar, por estudar, por desenvolverem o seu crescimento cognitivo. Próximo, por favor. Isso se dá a partir de uma compreensão, nós que temos uma formação neuropsiquiátrica, de uma neurotoxicidade, como já foi levantado, né? Onde pequenas alterações na estrutura e na função do sistema nervoso central podem ter profundas consequências. Então, é isso que a Raquel ressaltava agora da revisão rica que a professora Edna fez, né? Quer dizer, pequenas alterações na estrutura e pequenas alterações neurofisiológicas vão ter consequências importantes do ponto de vista comportamental. Acho que melhorou bastante agora, né? Você, como diz Gilbert, você não pode alcançar o seu pleno potencial genético com uma disfunção do sistema nervoso central, mesmo que essa disfunção ou essa alteração seja pequena. O próximo. Então, eu não vou me deter aqui, isso já foi destacado, mas desde as alterações que possam ocorrer num neurônio normal, né, do ponto de vista do corpo neuronal, da mielina, do axônio, e mesmo da sinapse, né, gerando neuronopatias, mielanopatias, né, e eu vou focar um pouco mais na questão da neurotransmissão, né, mas todas essas alterações podem ocorrer independente do nível e do grau de intoxicação e exposição ao chumbo. Próximo. Próximo, por favor. Efeitos neurológicos e comportamentais, né? Então, foi já destacada a questão motora, de alterações como convulsões, tremores, paralisia, as alterações sensoriais. Alguns artigos destacam a questão de alteração nas percepções de dor, ocasionada pela exposição ao chumbo, questões cognitivas, problemas de memória, confusão e disfunção na aprendizagem e na linguagem,
vou focar um pouquinho mais na questão do humor e da personalidade. Quer dizer, esses indivíduos vão ter alterações em padrões vegetativos, quer dizer, alterações no sono, alterações no apetite e várias questões relacionadas ao afeto, como irritabilidade, depressão, agitação, nervosismo, tensão e até mesmo alterações de senso-percepção, como delírio e alucinações, né? Então, isso tudo a partir de uma exposição de uma neurotoxicidade. Próximo, por favor. Alguns estudos começam a tentar mostrar isso do ponto de vista de evidências neurológicas, né? Então, dados experimentais já demonstravam que o chumbo provocava essa disfunção neurológica em animais e estudos em humanos mostram que essas alterações neuropatológicas vão incluir edema, herniação, atrofia em crianças, com reduções tanto nas regiões corticais de substância cinzenta, como de substância branca, mostrando que há uma diminuição no volume cerebral desses indivíduos. Próximo, por favor. Então, esse foi um estudo que foi citado anteriormente, né, um estudo recente, mostrando uma diminuição no volume cerebral regional, né? Então, áreas como a substância cinzenta frontal acabam tendo uma diminuição significativa. Foram estudados tanto homens como mulheres, mais de 150 participantes, né, que tinham associado altos índices de concentração de chumbo na infância, né, e mostraram uma perda significativa de volume cerebral. Então, crianças que tiveram exposição alta de chumbo na infância, quando foram avaliadas quando eram adultas, mostraram uma diminuição bem significativa de volume cerebral. Em que áreas, como foi perguntado, principalmente em regiões frontais e regiões do córtex cingulado anterior, né? Nesse caso, significativamente, isso foi notado mais em homens, né? Isso vai ter uma relação interessante depois com essa questão que foi citada do aumento da impulsividade, da criminalidade e o aumento de comportamentos antissociais em homens, né? Além disso, se correlacionou isso com as funções executivas e com funções de transtornos de humor, né, em áreas relacionadas à tomada de decisão. Então, lobo frontal e a questão do giro do córtex cingulado anterior, né? Então, todas essas alterações morfológicas já documentadas em neuroimagem, que é o primeiro estudo realizado em adultos, né, com exposição na infância, mostra que isso tem um prejuízo na evolução cognitiva e comportamental dessas pessoas. O próximo, por favor. E aí eu retomo um tema que foi trazido, que é a questão da impulsividade e o déficit de atenção, né? Quer dizer, a gente que faz clínica psiquiátrica, clínica neuropsiquiátrica, não trabalha com crianças, mas com adolescentes e adultos, a gente vê o aumento da prescrição de anfetaminas tipo metilfenidato para controlar o déficit de atenção, né? Qual é a porcentagem dessas crianças que recebem uma anfetamina que foi avaliada quanto ao possível risco de exposição ao chumbo? Com certeza, muito poucas, né? E a gente vê claramente que esses comportamentos de impulsividade, de déficit de atenção, mais frequentes em pacientes do sexo masculino, vão se associar a uma exposição do chumbo da infância, né? Um estudo recente, com impacto importante na revista Biological Psychiatry, mostra que essas funções executivas elas estão relacionadas aos receptores dopaminérgicos, né? E o efeito maior é no sexo masculino. Quer dizer, se usa uma anfetamina que vai tratar a partir dos receptores dopaminérgicos, mas não está se avaliando o chumbo que pode estar trazendo esse prejuízo diretamente nos receptores dopaminérgicos, né? Então a gente vai estar tratando por um lado e o chumbo está piorando o quadro de déficit de atenção ou de impulsividade pelo outro. E na maioria dos casos isso não está sendo avaliado. Próximo, por favor. Então, em modelos de impulsividade, que muitas vezes ocorrem nessas situações, o indivíduo tem uma inabilidade para retardar a sua recompensa. Isso é claro, por exemplo, independente de drogas. Eles não conseguem ter prazer, ter satisfação com alguma outra atividade que não seja o prazer imediato que a droga acaba trazendo, né? A impulsividade, então, nesse modelo, seria uma preferência exagerada de uma pequena recompensa imediata sobre uma grande demora. Quer dizer,
estudar o chumbo, construir uma linha de pesquisa, né, Raquel? Isso é algo que leva tempo, né? E conscientizar as autoridades é algo que tem que ter uma capacidade, não tem que ter impulsividade, tem que retardar a recompensa. Inabilidade para adequar comportamento ao contexto também seria um outro modelo, onde a impulsividade é inabilidade para retardar a ação até que o contexto possa ser avaliado. A pessoa não toma aquela atitude de... Chegou no ambiente, aqui, lá no Rio Grande do Sul, pelo sotaque, vocês já viram, que eu sou de lá, né, a gente diz que a pessoa pegou o bonde andando e quer sentar na janela, ou pegou o ônibus andando e quer sentar na janela. Né? Então, a inabilidade para reconhecer o ambiente. Próximo, por favor. Então, aqui um exemplo de adolescentes usuários de drogas, né, que estavam usando drogas tipo metanfetamina, é uma das drogas que vem maior crescimento de consumo, de abuso em alguns países, na Europa, na América do Norte, né, e os efeitos que isso traz para os diversos órgãos, como o sistema nervoso central, com reduções em massa cerebral, né, e a questão do córtex também, né, alterações dentárias também. Eu trouxe esse slide só para mostrar essa questão que no próximo slide, por favor. Próximo, a gente tem uma questão de que esses indivíduos que têm laboratórios caseiros para preparar as metanfetaminas, eles estão, além de estarem usando drogas extremamente deletérias para a saúde, para o comportamento, eles estão usando e fazendo isso em laboratórios clandestinos. Então, eles estão se contaminando com a droga, se contaminando com o chumbo. Então, existem vários estudos que mostram que usuários de metanfetamina acabam também se expondo a altas toxicidades e altos níveis de intoxicação pelo chumbo. Próximo, por favor. E aí nós caímos numa realidade que é uma realidade americana, mas também é parecida com a nossa. Se perguntássemos a maioria das pessoas hoje em dia onde estão os doentes mentais, em nossa sociedade, elas responderiam que estão nos hospitais psiquiátricos, nas clínicas psiquiátricas. Mas, na realidade, alguns estudos já mostram claramente que os pacientes psiquiátricos, a maioria deles estão em presídios, tá? Acabam sendo julgados e tratados como criminalizados e não tratados como doentes, né? Então, isso é uma realidade que começa a chegar cada vez mais forte ao Brasil também. Próximo. Então, em cima do que a professora Edna falava, né, já existem evidências bem claras de que as crianças expostas ao chumbo, elas podem se tornar mais agressivas, né? Esse comportamento agressivo ele pode evoluir para um transtorno de personalidade chamado transtorno de personalidade antissocial. Né? E essa personalidade pode se manifestar nas relações com a delinquência, com o crime, com a marginalidade, né? Então, as associações entre elevadas concentrações sanguíneas de chumbo pré-natal em mães gestantes, né, e na infância se relacionam ao aumento das taxas de delinquência na adolescência. Então, aquela criança que foi intoxicada no útero, aquela criança que sofreu altas exposições na sua primeira infância, ela vai ser um delinquente na questão quando estiver no seu período de adolescência, né? Então, realmente, a questão social do chumbo, num país como o Brasil, que vive altos índices de violência, de criminalidade, tem que ser avaliada de uma maneira muito importante. Os jovens com altos índices de chumbo nos ossos têm 2 vezes mais chances de se tornarem delinquentes do que aqueles que não têm índices altos de chumbo nos ossos, né? Não sei se existe esse tipo de avaliação nos dentes também, na dentina ou no esmalte, né? A associação entre a exposição ao chumbo e comportamento agressivo, né, tem sido bem descrita, e também a delinquência, e mais tarde esses pacientes, como eu falava, vão se tornar violentos e vão cometer crimes, né, que vão trazer um prejuízo muito grande para a sociedade. Próximo. Em cima do que a professora Edna falava, né, a gente tenta agora entender os mecanismos. Como é que isso ocorre, né, do ponto de vista neurofisiológico, neuropatológico, né? A questão do gene, né? Será que todo mundo vai ter esse comportamento se for exposto ao chumbo? Né? Vai ter um comportamento agressivo, vai ficar violento? Né? A professora Cássia me falava, e o Portinari? Né? O Portinari teve exposição ao chumbo, morreu de intoxicação de chumbo. Ele foi violento, foi agressivo, teve doença mental? E parece que não. Né?
Então, existe uma questão que é a vulnerabilidade que o indivíduo vai ter para desenvolver a doença, nessa questão epigenética, onde a gente vai relacionar a questão genética, a proteína, os neurônios e o circuito neuronal que vai ser formado para desencadear um comportamento. Né? Um autor que é bem conhecido, né, que tem publicado muito sobre isso, é o professor Caspi, a gente teve a oportunidade de trabalhar com ele lá no Instituto de Psiquiatria de Londres. Ele faz uma relação com o transportador da serotonina. Né? O transportador da serotonina em crianças que sofreram maltrato. Algumas crianças que sofreram maltrato vão desenvolver depressão, vão ter quadros associados, e outras não. Né? Então a pessoa pode sofrer um maltrato, pode ser abusada e não desenvolver quadros como a depressão ou como transtorno de conduta. Né? Então o chumbo ele vai interferir na formação da sinapse, vai prejudicar esses sistemas de dopamina e vai reduzir os níveis de serotonina. Né? Do ponto de vista neurofisiológico, ainda ele vai ter um papel importante em reduzir a atividade da monoaminoxidase do tipo A, uma enzima importante para metabolizar adrenalina, serotonina e dopamina. E essa baixa atividade nessas pessoas, né, ela está associada a comportamentos violentos antissociais. Não existem estudos que mostram claramente que o chumbo diminui a monoaminoxidase do tipo A, mas existem estudos que mostram que a baixa atividade dessa enzima está relacionada a comportamentos violentos e comportamentos antissociais. Aquilo que para as pessoas que não trabalham nessa área, antigamente eram aqueles psicopatas. Né? Muitos estão em presídios, em vários lugares. Então, talvez fosse interessante fazer um estudo também nessa área. Né? As consequências, então, de todo esse desequilíbrio neurofisiológico, a gente vai ver realmente que há uma disfunção neuronal em áreas envolvidas, principalmente na excitação, na emoção, no julgamento e na inibição comportamental, como principalmente no córtex pré-frontal. Próximo, por favor. Então, esses indivíduos que têm esse comportamento antissocial, né, que pode ser desencadeado pelo chumbo, que existem evidências que há alterações em neurotransmissores e enzimas como a MAO do tipo A, muitos deles sofreram história de maltrato na infância. Será que a mãe deles não foi intoxicada pelo chumbo também e não ficou agressiva? Né? E ela não acabou batendo nessas crianças que acabaram ficando com comportamento antissocial por haver uma superexcitação ou estimulação do sistema límbico, né? Em áreas como foi mencionado, hipocampo e amígdala. Né? Então, são questões que eu estou levantando também para a gente começar a pensar. Né? Próximo, por favor. Então, o Caspi, o Avshalom Caspi, que eu falava para vocês, ele estudou aquelas crianças que tinham sofrido maltrato na infância grave, em vermelho, um provável maltrato na infância, ou não tinham. E correlacionou isso com transtorno de conduta. E viu que realmente aqueles indivíduos que tinham sido agredidos pelos pais ou pelos cuidadores quando eram crianças, tinham um comportamento antissocial. Né? Então, reproduziam de alguma maneira aquele sofrimento nos outros. Né? E os que não tinham sofrido maltrato tinham uma predisposição menor a terem esse tipo de transtorno de conduta. Próximo. Mas isso não era o suficiente, era aquilo que eu falava. Quer dizer, algumas pessoas que tinham a MAO do tipo A com alta atividade poderiam sofrer um maltrato grave, né, na infância, que não desenvolviam comportamento antissocial mais do que aqueles que não tinham sofrido. Então, a questão da vulnerabilidade genética. Para ser um psicopata, para ser um delinquente, não basta querer. Tem que ter uma predisposição genética para isso. Né? Então, um marcador desse tipo de combinação é a questão do polimorfismo da monoaminoxidase do tipo A, mostrando que aqueles que tinham baixa atividade da enzima, né, e sofriam um maltrato grave, tinham mais chance, 2 vezes mais chance de serem psicopatas. Né? Qual é a relação do chumbo com esse polimorfismo genético? Mais uma questão para a gente pensar juntos. Porque já existe uma tóxica combinação entre monoaminoxidase e maltrato. Se a gente botar mais um tóxico do chumbo, aí será que não fica mais potente essa combinação? Se aqui deu 2 vezes mais, se botar o chumbo, não sobe para 3 ou 4 vezes mais chance do indivíduo ser um psicopata. Já tem evidências claras mostrando que a intoxicação pelo chumbo leva a aumento da criminalidade, aumento da violência, comportamento antissocial, impulsividade e agressividade. Eu acho que as evidências estão indo muito nessa direção. Né?
Próximo, por favor. Aqui um estudo antigo que a gente fez, onde a gente avaliou mães que batiam nos filhos. Né? Agressividade verbal, agressividade física, contra objetos, elas ficavam brabas e quebravam pratos, jogavam objetos nas crianças, e aqui elas batiam nos filhos. Avaliamos isso antes de dar lítio. Lítio, uma substância, um íon da tabela periódica, que é usado também para impulsividade e agressividade. A gente viu que elas diminuíram essa impulsividade de agredir os filhos, né? E diminuíram também a impulsividade e agressividade contra objetos, de maneira significativa. Né? E será que essas mães não são intoxicadas também pelo chumbo? Né? E será que as crianças também não estavam intoxicadas para despertar todo esse comportamento, né, de maltrato, de agressão das mães? Uma outra questão que eu deixo. Próximo, por favor. E aí eu entro numa questão que o professor Capitani trouxe de uma maneira muito interessante, que é o mal saturnino, ou a questão da gota saturnina. Né? Quer dizer, aqui o rei Jorge, que sofria de gota, né, por intoxicação, como o rei ele deveria beber bons vinhos da época, né, mas os bons vinhos já eram contaminados por chumbo. Né, e ele desenvolveu uma gota, né, e tem histórias de comportamentos afetivos também desse rei. Né, e aqui, infelizmente, não está tão claro para ver, né, mas aqui nós temos uma pintura do Rafael, que é a escola de Atenas, e aqui bem embaixo vocês estão vendo o Michelangelo. Né? Bem no cantinho aqui, como se fosse quase um escanteio da pintura, tem o joelho dele que está aumentado. Ele sofria de gota. Né? Sofria de gota por intoxicação de chumbo, Michelangelo. Né? E aí eu entro nessa outra parte, né, que tem uma revisão muito interessante, de que é uma área que eu trabalho mais, que são as doenças afetivas. Né? Quer dizer, a intoxicação por chumbo levando a um quadro de gota. Aqueles que não trabalham com essa área sabem que a gota ela ocorre pelo aumento do ácido úrico, depósitos em articulações, principalmente no dedão do pé, no tornozelo, no joelho às vezes. Né? E aqui mostra claramente o joelho de Michelangelo sangrando, né? Pintado nesse quadro de Rafael, que convivia, era contemporâneo dele. Né? Outra pintura, essa outra gravura, mostra também o rei Jorge, que tinha esses comportamentos também, e se desenvolvia a gota. Né? O que há de incomum entre o Michelangelo, o rei Jorge, e o próximo slide, por favor? Michelangelo aqui num autorretrato, o Van Gogh, e esse autor, pintor do Grito, né? O Edvard Munch, um pintor norueguês. O que há de comum entre esses personagens? Né? O que há de comum é que todos eles desenvolveram uma doença afetiva bipolar. Né? Com exceção do rei Jorge, que eu não sei se era pintor, como todo rei deve ter tido aulas de pintura também, né? E convivido com as tintas, com o chumbo, mas todos os outros eram pintores e conviviam com tintas com altos teores de chumbo. Né? E todos eles desenvolveram um quadro afetivo bipolar, de oscilações entre comportamento de depressão e histórias de euforia, de impulsividade, né? De oscilação de humor, de uma maneira bem clara. O mais conhecido é a história do Van Gogh. Né? Até eu agradeço ao professor Norberto, que me passou um material bem interessante sobre o Van Gogh. E a gente vê que provavelmente as tintas que esses indivíduos acabaram... O Van Gogh, por exemplo, tinha epilepsia, né? E ele acabava ingerindo essas quantidades de tinta, né, com altos teores de chumbo, né, nas suas crises afetivas e nas suas pós-crises epiléticas. Provavelmente isso trouxe uma contribuição maior ao quadro dele. Né? Se fala, por exemplo, que ele abusava do absinto, a bebida que está meio que voltando à moda, mas que é muito deletéria para indivíduos que têm epilepsia. Né? Mas se fala poucos estudos referem que provavelmente o chumbo era um dos contribuintes para esse quadro, para perpetuar esse quadro de oscilação de humor, de quadro afetivo dele. Né? O Edvard Munch também, e algumas coisas começam a surgir em relação ao Michelangelo nessa associação com a gota saturnínica que ele trazia. Né? Próximo, por favor. Próximo. Em 1968, foi publicado no jornal Lancet, uma das revistas de maior impacto, um artigo de um grupo escocês, da Escócia,
acho que de Glasgow, ou Edimburgo, já, eu não tenho certeza, onde eles descrevem que o metabolismo do ácido úrico, né, se relacionaria com os quadros de doença maníaco-depressiva. Né? E eles fazem uma monitorização, né, dessa questão do ácido úrico, que leva a gota, que está relacionada a quadros maníaco-depressivos, né? E o lítio, tratamento de escolha da época, né, como é que se comportava isso. Né? Um aluno nosso, que está atualmente no Instituto Nacional de Saúde Mental Americana, publicou o ano passado, na revista de impacto importante na psiquiatria, o primeiro estudo controlado, onde eles demonstram que o halopurinol e os agentes purinérgicos que controlam os índices de ácido úrico nesse metabolismo é um eficaz tratamento associado ao lítio para controlar os quadros maníaco-depressivos que o Van Gogh e outros pintores acabam apresentando. Eu não conheço estudo que tenha monitorizado os índices de chumbo nesses pacientes, mas as evidências também apontam nesse sentido, de que o chumbo vai ter uma contribuição importante na questão afetiva, depressiva e bipolar. Próximo, por favor. Recentemente também, esse artigo, a professora Raquel que me passou, né, um artigo publicado no ano passado, mostrando que o risco de esquizofrenia e transtorno de espectro psicótico na idade adulta mostrou-se 2 vezes mais frequentes naqueles indivíduos que, durante a sua gestação, o sangue das mães estava com índices maiores de que 15 miligramas por decilitro. Microgramas? Eu copiei direto, foi o cut-paste, mas saiu microgramas. Exposição ao chumbo da infância foi associados com aumento do risco de transtornos psicóticos em fases posteriores. Quer dizer, indivíduos intraútero, pré-natal, a mãe intoxicada com chumbo ou as crianças com altos índices de exposição ao chumbo vão desenvolver mais frequentemente episódios psicóticos e episódios esquizofrênicos. A questão novamente volta para a relação do sistema dopaminérgico. Se sabe que esses quadros psicóticos e esquizofrênicos têm uma relação importante com o sistema dopaminérgico. A maioria dos medicamentos que vão tratar psicoses e esquizofrenia são medicamentos que vão agir diretamente em receptores D2 e D4 a nível do sistema dopaminérgico, certo? Próximo, por favor. Então, para concluir, né, os mecanismos biológicos descritos às exposições ao chumbo vão causar disfunções no desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, todo esse processo de intoxicação ao chumbo, ele vai dificultar, como foi bem colocado pela professora Carolina, professora Edna, né, dificuldades cognitivas, dificuldades no desenvolvimento psicossocial e neurofisiológico desses indivíduos. Essas consequências vão trazer alterações na estrutura e na função, e vão trazer consequências psicopatológicas. A ideia é de alertar para vocês essas consequências do ponto de vista afetivo, depressivo, bipolar, essa questão da personalidade, comportamento antissocial, que essas crianças podem desenvolver a partir de um comportamento mais impulsivo, em alguns casos gerando quadros de déficit de atenção e hiperatividade, mas em casos mais graves evoluindo para a delinquência, para a criminalidade. Tá? E em alguns casos também, como a gente me lembrou, para as psicoses. Né? Mas claro que evidências clínicas e epidemiológicas precisam cada vez ser mais estudadas. Conversava com o professor José Eduardo a questão de fazer um grande estudo epidemiológico para ver isso. Tá? Quer dizer, nós precisamos de mais evidências epidemiológicas, mais evidências clínicas para todas as questões relacionadas ao chumbo. E as questões comportamentais, elas são mais ainda necessárias para serem definidas e estabelecidas. O próximo, por favor. O Benjamin Franklin, né, que o professor Capitani citou, né, ele falava de quanto tempo uma verdade útil pode ser conhecida antes de ser aceita e praticada. Né? Já se tem realmente várias questões em relação ao chumbo, mas quando que isso vai ser implementado? Né? E um outro autor, dá mais um clique, por favor. Volta um. Quando uma coisa é nova, as pessoas dizem, muitas vezes, isso não é verdade. É uma novidade, não tem evidências, vamos estudar, há interesses contrários a isso. Quando foi demonstrado que isso é verdade, as pessoas podem dizer, é verdade, mas não é tão importante assim. Tá? Mas quando a sua importância já não pode ser mais negada, algumas pessoas ainda podem dizer, é verdade, mas
não é novidade mais, já se sabe disso há muitos anos. Eu agradeço a atenção de vocês.